Então, quando o mundo inteiro está cortando juros e você está subindo porque a sua inflação está subindo, cara, tem um problema aí. Alguma coisa foi feita errada. Quem? Foi a população que fez alguma coisa errada? Lógico que não, pô. É quem está no poder. Olá, pessoal. Vocês já perceberam que toda vez que a economia brasileira entra em turbulência, a gente ouve as mesmas palavras? Incerteza fiscal, alta da Selic, desconfiança do mercado. Mas será que estamos voltando ao mesmo caos do passado ou ainda dá tempo de evitar o pior? A gente viu isso a última vez lá no governo Dilma, na verdade. Dá pra dizer, então, que a gente tá num Brasil numa situação parecida do que naquela época? Ah, cara, eu acredito que sim, tá? Tem, lógico. Todo mundo vai falar, pô, mas tem isso de diferente, tem isso de diferente. Tá, mas o cerne da questão, o principal é uma coisa só. É desconfiança com relação ao nosso fiscal, né? O que é o fiscal? Quando alguém fala de fiscal, é como que um país ele organiza suas receitas e suas despesas. Ponto. Então, incerteza com relação ao fiscal é, cara, como que você está arrecadando, como você vai arrecadar o dinheiro necessário para cobrir as suas despesas. Se você está gastando mais do que você arrecada, isso vira dívida, certo? Aí, então, esse é um ponto. A incerteza fiscal, ela vem de você não dar uma previsão de quando que você estabiliza a dívida pública. Então os caras começam a fazer contas, os economistas, e falam, pô, esse ano a dívida vai subir, ano que vem vai subir, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos vai subir, daqui a 10 anos está subindo também. Eu faço todas as contas aqui, cara, e eu não tenho uma previsão de estabilização da dívida pública. Isso é incerteza fiscal. E é por que esse é um problema? Se o governo, está gastando mais do que ele arrecada, e aí todo mundo faz conta, e não chega numa perspectiva de um ano que a dívida pública estabiliza, tem um problema, porque o governo ele precisa pegar dinheiro emprestado. Só que quem vai emprestar fala, meu amigo, tu não tá estabilizando a sua dívida. Você quer quanto para eu te emprestar dinheiro? Eu vou cobrar muito caro, cara, porque você não tá estabilizando a sua dívida. Hoje, eu trago explicações para você entender, de forma clara e direta, por que o Brasil está em um momento crítico e como as decisões do governo podem afetar diretamente o seu bolso. E olha, tem coisa acontecendo que ninguém está te contando. Então já se inscreve aqui no canal e vem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar os sinais de alerta que podem mudar tudo nos próximos meses. Então, na Dilma, a gente tinha esse cenário de incerteza fiscal. E hoje o Brasil também está numa situação que os economistas fazem conta e não conseguem enxergar quando a dívida pública vai estabilizar. A gente está em uma situação similar. O patamar da dívida pública é outro, o que o Brasil exporta, né? Pô, a balança comercial está em outro patamar, ok. Mas o principal ponto da questão, a inflação hoje, ela é mais baixa do que aquela época, o Brasil está institucionalmente melhor, beleza. Mas o cerne, o ponto principal da questão, que é essa incerteza fiscal, como a gente gasta e arrecada impostos, ele é o mesmo, voltou à tona, entendeu? Talvez a gente não esteja em um patamar tão ruim quanto a gente esteve lá, e aí tem uma explicação legal para isso, mas a gente, óbvio, não, é uma coisa não é binária, né? A gente tá muito mal ou tá muito bem. Mas talvez a gente esteja em um trajeto para lá se a gente não endereçar as coisas. O problema da dívida pública. Imagina que você pede um empréstimo no banco, mas sua dívida só cresce e você nunca mostra como vai pagar. O banco vai continuar te emprestando fácil? Claro que não. É exatamente isso que está rolando com o Brasil. O governo arrecada, mas gasta mais do que pode, e ninguém sabe quando essa conta vai fechar. No Lula assumiu, indicou o Haddad, a gente pode ver que o mercado não piorou. Então, deu todo o benefício da dúvida, entendeu? Então, cara, ele chegou com o discurso de não, cara, eu vou aqui controlar, vai ter estabilidade fiscal, fique tranquilo, tal. E o que a gente foi vendo, conforme o tempo foi passando, foi que, cara, há uma preocupação menor do que o discurso, né, na posse e tudo mais estava passando para a população. O mercado está perdendo a paciência. E se eu te dissesse que lá no início de 2024 todo mundo apostava que a Selic ia cair para 8,5%, mas agora a previsão já está em 15% ou mais? E não sou eu que estou falando, são os especialistas do mercado. Mas por que isso aconteceu? Simples, porque o governo prometeu equilíbrio fiscal e não entregou. Então, se você prometeu que em 2024 você ia equiparar a sua receita, a sua despesa, e você não fez isso, pô, tu já, digamos assim, já não cumpriu a tua promessa, entendeu? Mas é que daqui pra... Aí você não fez isso em 23, não fez isso em 24... Agora em 2025 eu vou fazer. Pô, pera lá, cara. Tu teve 2 anos pra fazer, não fez nos 2 primeiros. Agora que vai chegar a eleição, tá todo mundo começando a olhar mais pra eleição, você vai fazer? A desconfiança no governo. O mercado não tem nada contra governos de esquerda ou de direita. O que importa são o que eles fazem.
Quando o governo diz que vai controlar os gastos, mas no fim das contas anuncia medidas que reduzem a arrecadação sem compensação, o mercado reage negativamente. E aí a bomba estoura onde? Nos juros, na inflação e no seu bolso. Acho que existe uma crença, o mercado financeiro ele vai ser automaticamente indisposto com o governo de esquerda, mas é o que o Gui falou, a gente teve vários momentos onde se deu o benefício da dúvida e não foi aproveitada a oportunidade de tentar fazer alguma coisa. A gente viu, no ano passado, talvez um dos momentos mais agudos, onde a gente viu preços deteriorando, foi ali um contexto onde o mercado estava num compasso de espera. O governo fala, ó, vou anunciar, pessoal, um pacote de corte de gasto, que é o que todo mundo queria ouvir. Beleza, vamos aguardar. Pô, precisa de tempo, né? Você passa semanas elaborando o mercado naquela expectativa. Aí, pessoal, vou apresentar agora, chegou a hora de eu falar o que eu vou cortar. Na verdade, eu não vou cortar, eu vou diminuir a minha arrecadação, que foi anunciar aquela isenção do imposto de renda até 5 mil. Então, a comunicação é muito atabalhada e piora o próprio problema. Então, você estava esperando o corte e não veio o corte, veio, na verdade, diminuição da receita que o governo faz, que piora o problema que o mercado está preocupado. Pô, se a gente for lembrar, no início de 2024, cara, estava precificado que a Selic ia para 8,5%. Eu lembro de ter feito um podcast aqui com o Perini, eu e o Charles, e a gente falou o seguinte, cara, assim, se o governo não fizer, assim, alguma coisa muito ruim, pô, provavelmente a gente vai ter um ano muito bom para o mercado brasileiro, porque os Estados Unidos vai cortar juros, lá então muito provavelmente a Bolsa Americana vai subir, o dólar tende a se enfraquecer contra outras moedas ao redor do mundo. Se a gente não fizer nenhuma grande besteira, a gente vai conseguir surfar isso. Cara, assim, foi completamente o oposto. A gente tinha um cenário, expectativa da Selic no início do ano passado, de terminar em 2024 em 9%. Algumas pessoas falam 8,5%. Algumas pessoas 8,5% para baixo. E a gente subiu a Selic e a expectativa é que ela suba até 15%. Então, no meio do caminho, sim, foi feita coisa errada, cara. Não dá para você dizer que o Banco Central precisa subir a taxa Selic e que tá tudo bem. Quem fala isso, cara, que mundo tu tá vivendo? Que é normal o Banco Central ter que subir até 15% a taxa Selic para controlar a inflação. Porra, não é normal. Então, alguma coisa errada foi feita no meio do caminho. Então, quando o mundo inteiro tá cortando juros e você tá subindo porque a sua inflação tá subindo, cara, tem um problema aí. Alguma coisa foi feita errada. Quem? Foi a população que fez alguma coisa errada? Lógico que não, pô. É quem tá no poder. Estamos indo pelo caminho da Argentina? Calma, não estou dizendo que o Brasil vai virar a Argentina, mas os sinais de alerta estão acesos. Lá, eles estavam afundados na inflação, mas começaram a tomar medidas para corrigir. Aqui, estamos no caminho contrário. Enquanto o mundo corta juros, a gente está subindo. Que às vezes pode passar uma sensação das coisas não serem tão ruins como são, porque, afinal, você olha emprego, a gente está com uma taxa de desemprego baixa, a atividade econômica fechou bem, acho que vai dar 3,5% de crescimento de PIB. Então eu vi alguns argumentos na internet falando, cara, mercado Faria Lima tá chiando, mas olha aqui, estamos bem, cara, mas olhando para o futuro, que caminho que a gente enxerga? Que é o que o Gui falou. Na Argentina, talvez o argentino não tá vivendo ali a melhor das condições, mas ele tá começando a ver uma perspectiva de melhora. A inflação era 30% ao mês, agora é 3%. A gente aqui tá no caminho oposto. Do ano passado, que era para chegar a Selic em 8%, a gente tá vendo a Selic em 15%, com muita gente falando que 15% não é suficiente ainda. Agora, a pergunta que não quer calar, o que vai acontecer com o Brasil nos próximos meses? Será que o governo vai conseguir recuperar a confiança do mercado? Será que a Selic vai continuar subindo? E principalmente, como isso afeta você? Se você assistiu até aqui, já sabe que essa discussão é muito maior do que parece. Então, comenta aqui embaixo. Você acha que estamos repetindo os erros do passado ou ainda dá tempo de mudar de rumo? Quero saber a sua opinião. Ah, e não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa entender o que está rolando, e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!